Oi, eu sou a Dani e eu vim conversar um pouquinho sobre como era antes, né, de a gente fazer reeducação alimentar, e como era essa rotina, né, o dia a dia, o que que a gente fazia e as refeições. Basicamente, a gente começou ali perto do ano que a gente, antes um pouco de a gente sair no blog da Mimes, a gente tava, né, achando tudo normal, que comer bastante era normal, até que as coisas começaram a ficar mais difíceis. Nossas maiores dificuldades, a minha, né, maior dificuldade era, era sentar no chão, cruzar a perna. Na época eu trabalhava com crianças, então eu não conseguia sentar, né, cruzar a perna assim pra brincar com as crianças, era bem difícil. E amarrar meu tênis também, eu sempre gostei de usar tênis, então era bem difícil. Os tênis eram apertados, as roupas, achar roupa também era bem difícil, porque daí só tinha roupa grande, tamanho grande, e aí eu tinha que usar roupa às vezes, roupa masculina, né, roupas de tamanho G3, foi eu acho que o número maior que eu usei foi o número G3 e já tava apertado, então era bem constrangedor isso, eu me sentia mal por isso. E sentar nas cadeiras também eu tinha vergonha, tinha medo, né, de apertar, ficar apertado, e ou eu quebrar, ou eu cair, então eu tinha bastante esse medo, eu evitava. Assim, banco de carro, o cinto do carro também era bem apertado, então eu tinha que estar sempre ajustando. Os banheiros também, né? O meu box ele já é um pouco maior desde aquela época, porque eu não gostava, né, de espaço apertado, então eu ficava, me sentia mal também. E assim, praia, né, toalhas de praia eram sempre pequenas, cangas, vestidos, então isso tudo era muito, sempre tecidos muito grandes, assim, e sempre bem apertados. Basicamente, a minha alimentação era baseada só em massa e carboidrato e fritura. Então era só isso, basicamente isso. O que que eu gostava de café da manhã? Acordava já, né? Tinha que ter sempre um saco de pão d'água bem grande, com muito pão d'água. Então geralmente eu comia pão d'água com bastante maionese, queijo, presunto, 2, 3 pães d'água desse de manhã, de café. Antes do meio-dia eu tomava um outro café, mas sem café, né? Só comida. Geralmente comia salgadinho frito, 2 ou 3 salgados daqueles grandes fritos, ou bisnaguinha. As bisnagas também faziam parte da minha rotina todos os dias. No almoço, aí quando chegava a hora do almoço, geralmente eu ia direto nos carboidratos, que era o arroz, macarrão, às vezes eu misturava, ou polenta, né? Polenta, sempre que tinha polenta eu comia mais de um prato, de certeza, sempre. E muita coisa com molho, né? Carne com molho, batata frita, purê de batata, muito purê de batata, muita batata frita. Então eu nem sei a quantidade assim exata de batata que eu comia por dia, mas era muita batata. Tinha uma porção que até a gente gostava muito, que era uma porção de uma lanchonete que tinha aqui, hoje ela até não existe mais. E era uma porção de batata gigante, era mais ou menos 1 quilo de batata. E ela ocupava, assim, uma tábua inteira. Então, aquela ali a gente comia só de tirar gosto antes de chegar ao nosso lanche. Chega a ser até assustador, assim, falar sobre isso, mas era isso que acontecia. E o almoço era isso, basicamente. Massa, macarrão, muito molho, muito arroz, muito macarrão, muita batata. Eu não comia nada de salada, então geralmente congelados, assim, era mais na parte da noite. Então, isso era basicamente o almoço. Aí o cafezinho da tarde, né? O cafezinho da tarde vinha e aí tinha que ser os salgados. Então, era 2, 3 salgados, geralmente. Quando eu tava com mais fome, era salgado e bisnaguinha. E aí já tinha comido um pacote basicamente de manhã, eu comia outro.
Então, bisnaguinha não podia faltar. Ou então eu comia mais salgados, em torno de 3, 4 salgados. Eu tomava café sempre ali depois do almoço, né, umas 3, 4 horas da tarde. E final de tarde tomava outro café. Então, eu comia 2 vezes. Sempre bastante salgados, 3 ou 4 salgados por café e pão. Ou bisnaguinha. Era mais bisnaguinha. Então, um pacote daquele, só ia tirando do pacote e ia comendo, sem controle nenhum. E aí a janta era assim. Geralmente, em dia de semana, a gente fazia ou lasanha, né, daquelas congeladas. Então, uma lasanha tamanho família, eu comia sozinha, basicamente. Uma, né, travessa daquela, sozinha. Pizza também. Pizza congelada, eu comia acho que 1 ou 1h30. Quando eu não comia pizza congelada, enquanto a lasanha assava. Chega a ser até assustador, mas era assim. Ou então, a gente pedia lanche, né, que era o X da casa, que vinha sempre um xão bem grandão, com batata, bastante batata. E refrigerante. Não tomava água, não tomava água com gás, nada disso. Foi uma época difícil, mas a gente aprendeu, né, a lidar com essa compulsão alimentar. Então, basicamente, esses eram os alimentos que a gente consumia e era bem em excesso. Então, a gente não tinha nenhum controle disso. Foi uma época bem difícil, assim. A gente não praticava nenhum esporte, não conseguia, na verdade, praticar nenhum tipo de esporte. E isso limitou muito a nossa vida. Então, a partir do momento que a gente conheceu a Mimes, a gente começou a buscar as receitas dela, que a gente faz até hoje. E isso já não é mais uma realidade pra gente. Então, essas frituras e massa e coisa congelada, isso muito dificilmente a gente come de novo. Então, foi uma mudança de vida muito boa, muito positiva. E é isso.